Olá, nono ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 20. Estamos na apostila 2. Estamos iniciando a revisão da apostila 2 no capítulo 3, sobre a diversidade da matéria no planeta Terra. Então vamos lá. Vocês já perceberam como o planeta Terra é lindo, complexo, com várias formas de vida e inúmeros elementos químicos? Mas como assim? Se na tabela periódica a gente tem 118 elementos químicos, como é que a gente pode ter tudo isso de substância, de produto, de forma de matéria, de forma de vida? Como é que acontece a organização dessas estruturas a partir somente da tabela periódica? Porque tudo que está no planeta Terra está na tabela periódica. Como assim? Então você vai responder para mim aqui na página 2 e na próxima aula a gente conversa sobre isso. Então, introduzindo o assunto, a gente vai falar sobre a estrutura das matérias, como a gente estava brincando até agora, verificando a estabilidade do átomo, tá? Então, como é que acontece? Os átomos são aquelas estruturas que a gente viu na aula anterior. Os átomos, eles se combinam dos elementos químicos de várias maneiras. Esses átomos aqui, desses elementos químicos, conseguem se organizar através de ligações. Então, por que os átomos se ligam para formar as outras substâncias? Porque esses átomos, eles não encontram-se isolados na natureza, eles encontram ligados com mais um outro produto, fazendo uma reação. Então, esses átomos, eles precisam adquirir aquela estabilidade da regra do octeto. Lembra que a professora falou para vocês que todo mundo que está aqui nessa família aqui aparece como monovalente na natureza? Eles acontecem sozinhos. Esses outros aqui precisam reagir entre eles para poder existir. Essa estabilidade que o átomo precisa ou busca, ela está relacionada ao elétron de valência, ou seja, aquele que está na última camada. É por isso que até agora a gente estava aprendendo que todo mundo que está aqui nesta coluna tem um elétron sobrando. Todo mundo que está nessa coluna tem 2 elétrons sobrando. Todo mundo que está aqui nesta coluna está precisando de 3 elétrons. Todo mundo que está aqui nesta coluna está precisando de 2 elétrons. Todo mundo que está nessa coluna está precisando de 1 elétron, tá? Então, como os números são equivalentes, precisa daqui e precisa dali, eles têm formas de se organizar. Gases nobres se apresentam essa estabilidade na última camada, porque todos eles terminam com a distribuição 8, tá? Então, aqui estão os gases nobres que a gente viu. Exceto o hélio, que como o hélio está aqui na mesma linha do hidrogênio, se a gente prestar atenção em número atômico, é na horizontal. Então, começa aqui a tabela periódica de número atômico, por isso que tem que decorar a tabela. 1, 2, aí vem para cá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá vendo o númerozinho aqui, ó? Então, essa é a sequência da organização por número atômico. E aqui na vertical, pela eletrovalência. Todo mundo que está nesta linha aqui, por exemplo, tem 3 camadas de distribuição eletrônica. Tem a K, a L e a M, tá?
Então, e esses números aqui indicam a falta de elétrons para chegar neste valor aqui, ó. Já expliquei isso numa aula anterior. Então, esses elementos químicos daqui, eles têm essa distribuição eletrônica aqui. O hélio só tem 2 elétrons, então na camada K vai 2. O neônio tem 10, 16, 17, 18, então é 2, 10, 18. Daí aqui 20 com 16 dá 36. E assim você vai descobrindo todos os números a respeito dos elementos. Então você tem que saber a tabela periódica de cor, porque daqui a pouco o próximo exercício de reforço vai ser um absurdo de difícil. Então, para poder chegar nesta distribuição eletrônica perfeita aqui, os átomos dos outros elementos químicos têm que perder ou ganhar o elétron da última camada. Qual é a regra que eles seguem? É a regra de ter 8 elétrons na última camada. Como eles conseguem isso? Se ligando entre si. Então, um átomo chama um outro átomo amigo, porque eles têm tendência a se organizar para poder formar compostos. Então, por exemplo, aqui a gente tem a cana-de-açúcar. Da cana-de-açúcar, planta, a gente consegue extrair a sacarose, que é o açúcar que a gente consome diariamente, e consegue extrair o etanol, que é o álcool que vem da destilação, da fermentação da cana, tá? Então, a fórmula química da espacial, fórmula orgânica é essa, e a do etanol é essa aqui. Isso aqui é química orgânica 2º grau, tá? Comigo, vocês só tem que chegar até aqui, ó. Então, se você olhar nas figurinhas, vocês vão perceber que tem 3 letras que se repetem. A letra C, que é o carbono, a letra H, que é o hidrogênio, e a letra O, que é o oxigênio. Então, como eles se organizam de formas diferentes, eles constituem, eles formam produtos diferentes, tá? Então, existem 3 tipos de ligação, mas aqui na apostila, por enquanto, a gente vai ver 2. Na aula de hoje, eu só vou falar da ligação iônica, tá? Por que tem esse nome, ligação iônica? Porque ela está relacionada aos íons. Alguém lembra o que é um íon? Um íon é um átomo carregado eletricamente. Assim, quando você tem essa representatividade aqui, ele está te dizendo o elétron de valência, então está dizendo que tem um elétron sobrando ou um elétron faltando. E isso significa que esse elemento químico, este átomo, está carregado eletricamente. Ele é um íon. Quando ele está positivo, significa que ele está feliz, porque ele é um cátion. Quando ele é menos, ele é triste, porque ele é um ânion, certo? Então, o átomo de sódio, se você for contar as bolinhas, ele tem 11 elétrons. Se você for fazer a distribuição eletrônica desses 11 elétrons aqui nas camadas eletrônicas, você vai fazer assim, ó, camada K, camada L, camada M, camada N, né? O, P e Q. Se ele tem 11, você vai distribuir, vai ficar 2, 8 e 1.
Isto aqui significa que está sobrando um elétron no sódio. Quando você pega o cloro tem 17 elétrons, 17 bolinhas para serem distribuídas na camada. Então, vamos distribuir. 2 e 8 dá 10. Com mais... Pode ter 7 elétrons na última camada? Pode, o que não pode é mais de 8. Então, 7. Terminou aqui. Para ele ficar feliz, falta 1. Então, ele está triste porque ele está faltando um elétron para ele chegar no 8, que é essa felicidade aqui, e se sentir praticamente um gás nobre. Como esse aqui é mais 1 e esse aqui é menos 1, eles têm tendência a se unir, tá? Então, quando esses átomos estiverem próximos, o cloro vai puxar este átomo que está sobrando, teoricamente, na última camada, vai puxar para ele. E o sódio vai ficar assim, com 2 e com 8. E ele vai ficar se sentindo um gás nobre. E o cloro, quando puxar esse 1 aqui para baixo, também vai ficar com 8. Então, ele também vai ficar com a sensação de um gás nobre. Ao transferir esses elétrons, eles recebem a estabilidade. Aí, o que acontece? Eles não vão se separar, eles se uniram para compartilhar aquele elétron, tá? Se eu quiser soltar os dois daqui, tem que devolver aquele elétron para lá, que daí libera a luz. Não esqueçam de assistir todos esses QR Codes da apostila de vocês. Esse aqui é maravilhoso, até marquei, ó, caraca. Até marquei porque esse aqui é essa reação aqui, ó. Essa mudança, do mesmo jeito que a gente viu aqui a fórmula química, aqui ele tá mostrando como é o cloro e o sódio, e quando eles se organizam molecularmente, eles viram um cristal de sal. Gente, quem tem aparelho na boca faz limpeza com o jato de sal no dentista. Então, o sal, ele é até abrasivo, tá? Sem contar as outras propriedades que o sal possui. Então, o que acontece? Quando eles se organizam daqui para cá, eles formam esses caninhos aqui, ó, tá vendo? Esses caninhos são chamados de retículo cristalínico iônico. E é esse retículo que cria uma estrutura muito forte que ocupa posições bem definidas e se torna difícil quebrar essa estrutura aqui, tá bom? Lembrando que o sódio natural é um metal, uma pedrinha, e o cloro é um gás. O sódio é azul, metal, e o cloro é um gás. Não é nobre, mas ele está em forma de gás. Aqui está o estado físico dele em temperatura ambiente. Esses estados físicos estão aqui, ó, na legenda, na notação científica. Quando você pega uma tabela periódica, a primeira coisa que você procura é esse quadrinho aqui, ó, com todas as informações. O que tiver escrito aqui, daí você consegue ler os quadrantes daqui, certo? Bom, como é que você faz para representar, então? Por desenhinhos, né? A gente chama de fórmula eletrônica de Lewis, porque ainda tem uns outros diagramas que vocês vão aprender. Então, essa distribuição aqui é de Lewis.
ele faz por bolinhas, ó. Tem um outro livro que quando é cation é bolinha e quando é anion é xizinho. Então vocês têm que se ligar na leitura de infográfico. Isso aqui é muito importante para o ensino médio, ó, a flecha da professora aqui, ó. Tá? Então o que acontece? O sódio tem 1, o cloro tem 7. Esta bolinha vai passar para cá, vai ficar o sódio aqui, né? Esse aqui é isso aqui ainda. O sódio é mais 1 e o cloro é menos 1. Vai fazer esse menos vem para cá e esse mais vem para cá. Então, vai ficar a fórmula do composto iônico NaCl, tá? Quem é cátion e ânion? Quem é cátion tem tendência a ceder. Quem é ânion tem tendência a receber, tá? E isso tudo é um esquema tático para ensinar vocês. Na verdade, isso não acontece desse jeito. Bom, vamos fazer um outro exercício igual a esse aqui. Você tem o cálcio com o número atômico 20 e você tem o flúor com o número atômico 9. Então, você veja o que o exercício está te dizendo. O número atômico. Agora, você sentado lá sozinho no vestibular, na prova do Enem, você tem que lembrar que o número atômico é igual ao número de prótons e que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Opa, cheguei na minha informação. Agora eu vou pegar esse número de elétrons e vou distribuir nas camadas eletrônicas, tá? Vou pegar este 9 e vou distribuir nas camadas eletrônicas. Então, como é que eu distribuo 20? 2 na camada K, 2 com 8 dá 10. 20 menos 10 fica 10. Pode ter 10 na última camada? Não. Bota 8 e bota a diferença na última camada. Então, a distribuição eletrônica do cálcio é de 1, 2, 3, 4 períodos, 4 camadas eletrônicas. 1, 2, 3, 4. E ele tem 2 elétrons na última camada. 2 elétrons na última camada. Tá aqui o cálcio. No período 4 com 2. Cruzou a informação, chegou no elemento químico. Certo? Agora o flúor. Camada K, L, M e N. Eu tenho 9 elétrons para distribuir. Como é que eu vou distribuir? Vai colocar 2. 9 menos 2 é 7. Pode ter 7 elétrons na última camada, segundo a regra do octeto, que eu já passei na outra apostila. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui para vocês. Pode ter 7 elétrons na última camada? Sim. Só não pode ter mais de 8 e ou 18, de acordo com o tamanho do elétron. Tá aqui, ó. Eu fiz na página 47 da aula passada a regra do octeto. Completa a primeira camada no máximo, depois a diferença bota na segunda camada e a última camada não pode ter mais de 8 e ou 18, dependendo do átomo que se estiver trabalhando. Então, terminei com 7. O que isso significa para a tabela periódica? Significa que ele tem 2 camadas, então ele está no segundo período, na família dos 7. Então, eu vou lá para o primeiro período, tá escrito aqui. Depois eu vou para o segundo período, na família 7. Tá aqui o flúor com 9, número atômico 9.
tá? Se ele está na família 7, significa que está faltando um elétron para ele. Aqui está sobrando 2 e aqui está faltando 1. E esses 2 átomos precisam se organizar para formar um sal, o fluoreto de cálcio. Como é que isso vai acontecer? Eu vou colocar lá na fórmula de Lewis o cálcio sobrando 2 e o flúor faltando 1. Eles vão se unir, então aqui no meio é um sinal de soma, eles vão se unir. O valor que está aqui em cima, chamado valência, né? O íon, vai se tornar índice aqui embaixo, tá? Então, a carga da valência aqui em cima vai se transformar em índice aqui embaixo. Então, o 2 vai descer para o F e o 1 vai ficar transparente e invisível aqui no cálcio. E a fórmula do sal fluoreto de cálcio é esta aqui. Essa aqui é a estrutura, a fórmula única, unitária. Uma unidade de fluoreto de cálcio é assim, tá? Então, vamos ver se vocês realmente entenderam. Vamos fazer outro exemplo. Temos aqui o potássio com o número atômico 19. Vou lembrar lá na prova sozinha que número atômico é igual ao número de prótons e que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Opa, eu estou trabalhando com elétrons. Então, eu tenho 19 elétrons para distribuir. Na camada K, completa o máximo, 19 menos 2 vira 17. Completa o máximo. Se você não conseguir fazendo de cabeça que nem a professora, vai fazendo conta no canto da sua prova, porque não é vergonha. É mais esperto você calcular do que você mandar a resposta errada. 17 menos 8 dá 9. Então, aqui teria um 9. Pode 9 na última camada? Não. Então, risco 9, bota o 8 e a diferença na camada seguinte. Então, na distribuição eletrônica do potássio, ele termina com a valência mais 1. Ele tem tendência a perder. O oxigênio tem 8 elétrons para distribuir. Como é que se distribui? 2 e 6. Se ele está na família do 6, 6 para 8, faltam 2. Esse aqui tem tendência a receber, tá? Aí a fórmula fica assim: o K é mais 1, mais o oxigênio menos 2, o 2 desce para o K e o 1 fica invisível no O. Óxido de fósforo, tá? Aqui tem o resumo para a prova. Esse aqui também podia ter uma seta amarela para vocês nunca mais esquecerem na vida. Não joguem essas apostilas fora. Vocês não sabem quem está em exame final, vocês não sabem quem vai passar e nunca mais vão ter aula comigo. E vocês já estão tendo aula de graça comigo. Não custa guardar o material. Aqui, isso aqui eu também pintei de amarelo, que é para você nunca mais esquecer. Mas é aquilo que a professora já falou. O elétron de valência vai se mudar do cátion para o ânion e vai se tornar índice. E o elétron de valência do ânion vai se mudar para o cátion e vai se tornar índice. Lição de casa, meus amores, página 9, página 2, que tem um gueri-gueri lá pra gente fazer, esse espaço para o diálogo, exercícios da página 9
e da página 10 até aqui, que na próxima aula o bicho pega. Um beijo, tô morrendo de saudades. Fiquem bem e até a próxima.